Prime Insight, primeira hora, a sua revista eletrônica na rádio Shekinah FM. Prime Insight, primeira hora, apresentação Sasha Santos. Nossa, passou voando, porque começamos às 5 da manhã, né, quando a gente chega aqui, começa na rádio, tá o solzinho nascendo, aquela coisa tímida, e aí o sol vem aquela coisa linda, né, Paulo, que hoje veio com um presente de Deus, né, com esse espelho d'água maravilhoso aqui, né, que está atrás aqui do Daniel Agra, que está atrás, pastor, tá do senhor aí atrás, coisa mais linda do mundo. Bom, tá chegando perto do fim, eu já estou sentindo já essa dor no peito, porque, e vocês não chorem aí do outro lado, porque nós estamos conversando com o Daniel Agra num assunto muito interessante, que é a inclusão, né, a nossa inclusão na educação. Bom, Daniel, é o seguinte, nós temos aí um texto que foi aprovado pela deputada Helena Lima, né, da PL 1874/2015, que proíbe as escolas privadas de cobrar qualquer valor adicional às mensalidades, né, dos alunos, matrículas, anuidades dos alunos, né, enfim. Existe ainda um preconceito, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, que infelizmente vocês não conseguiram ouvir, que estava bem interessante, que o senhor estava falando justamente sobre esse preconceito, sobretudo com as crianças, né, de não deixar as crianças nem brincarem com as outras muitas vezes, pelos preparos dos professores, né, e dos profissionais, eu digo, não só professores, por favor, adoro a classe, inclusive sou professor, mas professores, inspetores, pessoas que trabalham nas escolas, né, dos serviços gerais, é isso? Como é que acontece isso hoje em dia? Acontece isso bastante hoje, né? A gente não pode, muitas vezes a gente tenta mascarar as verdades, né? Inclusive, personalidade vem de persona, que eram as máscaras gregas. Muitas vezes nós tentamos mascarar certas situações, mas muitas vezes sim acontece essa questão de preconceito em relação a adolescentes, a crianças que têm necessidades especiais, por parte da comunidade escolar, por parte da própria sociedade, por parte dos próprios, muitas vezes, colegas de sala, né? Porque às vezes a criança com necessidade especial, ela é vista como se ela fosse um perigo, como se a qualquer momento ela pudesse ter um surto, ou ela pudesse machucar alguém, e muitas vezes se afastam. Embora tem turmas também que acolhem com bastante amor, com bastante cuidado, né? Tem pessoas que se aproximam. Nós temos os dois lados da moeda, mas não podemos esquecer dessa questão preconceituosa, sim, que existe e que precisa ser nós precisamos combater essa situação, e se combate com a informação, se combate com o conhecimento, se combate com a educação, se combate com a preparação, né? Com amor, né? Principalmente a questão da acolhida, né? De que somos todos iguais, apesar de todos sermos diferentes, né? Então, as diferenças nas igualdades. Isso é muito importante. Ninguém é igual a ninguém, né? Exatamente, que as pessoas, até um lado do rosto não é igual ao outro. Os gêmeos não são iguais. Os gêmeos não são iguais, mas os univitelinos não são. Não. A gente tem a Lei Berenice Piana, né? Ou seja, que a Lei Berenice Piana é uma das principais legislações que institui os direitos do autista, né, nas famílias diversas e esferas sociais, enfim. E a gente tem, e foi primeiro por meio dessa lei, né, que as pessoas de espectro autista passaram a ser consideradas PCDs em todos os efeitos legais. Essa existe ainda até pelos próprios autistas, né? Alguns, principalmente aqueles de nível 1, vamos falar grau 1, né, que fala, grau 2, que seja, de não querer dizer às pessoas que é autista. Sim. Pelo preconceito que a sociedade ainda
Tem. Tem. Né, em relação até a emprego, a oportunidades, enfim, de entender e já olhar e você dizer autista, opa, ou dizer assim, eu sabia que era autista porque um dia eu vi com ele comportamento assim, ou com a mão assim, ou porque essa pessoa fazia isso, então eu sabia que era autista. Sim. Então existe esse ponto, mas esse reconhecimento da Lei Berenice, das pessoas serem consideradas PCDs, é importante ao meu ver, eu queria que o senhor comentasse sobre isso, porque hoje a gente vê, por exemplo, estacionamentos, né, e para o aspecto autista, que não tinha antes. É verdade. Né, e que as pessoas entendem que é uma condição necessária para que essas pessoas, antigamente a gente só tinha dos idosos, e aí nós passamos a ter das gestantes e agora, né, dos autistas, que são os mais novos estacionamentos que a gente vê nos shoppings e nas instituições. Esse reconhecimento por serem PCDs, o que o senhor encara, como o senhor encara isso, né, da Lei Berenice? A lei, ela surge a partir de uma necessidade e de um grito da comunidade e da sociedade. Se a gente perceber as leis, como elas surgem, né, elas surgem justamente a partir dessa necessidade. E a partir dessa necessidade e da visão de mundo, né, seria muito interessante se todas as pessoas pudessem ter como se fosse uma imersão dentro dessa especificidade do autismo e pudessem olhar o mundo como eles veem o mundo. E aí elas perceberiam que não é apenas um modismo, porque muitas vezes as pessoas, na nossa sociedade, se cria um modismo daquele momento, né, como se fosse uma onda, e daqui a pouco as pessoas esquecem. A lei, ela vem para bater o martelo, dizer, não, existe, né, e como dizem no jurídico, dura lex sed lex. A lei é dura, mas é lei, então cumpra-se. Então muitas vezes as pessoas não são conscientes, é necessário criar uma lei para que a consciência comece a aparecer. Bata às vezes no pulso e a pessoa tem essa consciência ou até tenha consequências penais. É verdade. Nós tivemos um caso agora recente, eu digo agora, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, acredito que foi ano passado, né, de uma mulher que ela tratou mal uma pessoa num shopping, não me recordo exatamente como foi, com detalhes, mas que ela disse que tinha autismo, né? E que ela estacionou no lugar de autismo e de autista, e ela, reservado para autista, e ela disse que tinha autismo, e houve uma confusão, descobriram que ela não tinha, ela foi uma brincadeira e acabou pagando as consequências disso, né? E então as pessoas precisam entender que isso não é brincadeira, né? E não é algo que você pode dizer até para tirar proveito de uma situação como essa. Não é um modismo, assim, como o senhor bem disse, né? Nós temos a LBI, né, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que ela tem um conjunto de normas que assegura uma oferta, assegura a pessoa com espectro. Então tem uma oferta de profissionais de apoio escolar, né, o dever do Estado na esfera da sociedade assegurar a educação de qualidade às pessoas com deficiência e o sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo da vida, ou seja, não é só para crianças. Isso é cumprido hoje? Eu acredito que a gente encontra muitas dificuldades, não é? Principalmente quando a criança termina o ensino médio, o adolescente, no caso, termina o ensino médio, não é? Porque a partir daí, alguns alunos com necessidades especiais fazem vestibular e passam, e são excelentes profissionais, mas é uma minoria, não é? Deveria existir, eu acho que um projeto, alguma coisa que olhasse com um olhar mais cuidadoso em relação a isso. Porque a partir do momento que o aluno se matricula na escola, ele segue e faz o ensino fundamental.
depois ele vai para o ensino médio, o chamado hoje novo ensino médio, que seria outra discussão. Então ele vai para esse novo ensino médio. Saindo do novo ensino médio, ele vai para onde agora? Quem vai acolher? Existe uma condição especial, por exemplo, para os adolescentes que fazem Enem, que tem o espectro autismo, o senhor sabe me Não. falar? Não existe algo Não. especial, né? Acho que específico não. Específico, por exemplo, porque as Entra na cota, né? as Mas não crianças, mas tem as crianças com TDAH, por exemplo, TDAH. que eles têm 1 hora a mais É. para fazer a prova do Enem. Bom, a última lei que eu queria comentar sobre é justamente a lei do nosso querido Marcos Mion, né, que se demonstra sempre ser um pai maravilhoso, né, uma pessoa exemplar em relação à condição do filho, do Romeu, né, e através disso houve uma lei aprovada, que é a lei Romeu Mion, né, assim, com a nomenclatura do filho do Marcos Mion, do Romeu, que um menino extremamente carinhoso e que explodiu nas redes sociais com a relação extremamente normal e carinhosa com a família e capaz, né, se demonstrou um menino cada dia superando barreiras, quebrando paradigmas, bem como o senhor disse, e ela assegura que as pessoas que sejam diagnosticadas com o espectro autismo, né, o CIP-TEA, eles tenham direito a uma identificação de autismo para que ele possa provar a sua condição, para que tenha os ônus necessários, não digo nem dessa forma, e corrija se estiver errado, mas os direitos necessários que ele precisa. Sim. Né? Então, foi exatamente isso que eu falei. Eu acho que as pessoas precisam ter consciência, inclusive, que tem autismo, ou os pais que têm crianças com autismo, de andar com essa identificação. Eu acho que é importante essa identificação, não ter vergonha, não ter nada disso, porque é uma condição e vocês têm direitos, né? Você está me ouvindo aí de casa, no carro, onde for, e põe a mão na consciência de aceitar essa condição e buscar ajuda, porque essas ajudas existem, né? E são necessárias. Aonde essas pessoas podem buscar ajuda? Vamos falar, já que nós falamos da inclusão da educação. Digamos que uma pessoa que tem um filho, uma filha com um espectro autista, e tem essa necessidade de colocar o seu filho para estudar, né? Aonde essa pessoa, antes da gente se despedir e agradecer por tudo, mas aonde essa pessoa pode buscar ajuda hoje? Ela não tem essa consciência. Esse tipo de ajuda, infelizmente, eu não vejo uma divulgação quanto a isso, em relação à educação. Aonde ela pode buscar ajuda para poder ter assegurado o direito de educação ao seu filho? Olha, hoje toda criança que tenha algum tipo de necessidade especial, ela tem prioridade. Mesmo não existindo a vaga vem a existir, porque é um direito dela. Qualquer escola do estado em que ela procure se matricular, é obrigação do estado a matrícula deste aluno, a garantia da vaga deste aluno. Inclusive, esse ano uma mãe procurou, porque o filho não vinha da rede pública, e para entrar nas escolas hoje, principalmente nas escolas que são de tempo integral, o aluno precisa vir da rede pública, porque já vem da prefeitura para o estado, e no caso dela era do particular, e ela estava procurando uma escola, e eu digo, traga para cá que a gente matricula, então procure uma escola. Algumas escolas têm o centro do AEE, esse centro justamente dá o apoio e faz a anamnese, e a partir da anamnese leve o diagnóstico. Se não tiver diagnóstico, mas vá lá que o próprio AE dá um encaminhamento, e a partir daí se faz a matrícula do aluno e busque os seus direitos. E é interessante uma coisa, o mundo em que vivemos é muito interessante. Tem pessoas que não têm nenhuma necessidade especial
e os pais querem que tenham, por fim na força. Muitas vezes o pai quer que tenha para poder ter os direitos, porque eles estão em busca dos direitos. Não, eu quero aposentar o meu filho. Então ele tem uma necessidade, e muitas vezes o aluno não tem nenhuma necessidade especial. Enquanto aquele que tem a necessidade especial e tem o direito, não procura. Então existe essa questão, né, e que as pessoas se conscientizem, como o senhor falou, e que busquem os seus direitos, que está estabelecido na lei, e lutar por mais direitos, né, para que se amplie mais essa questão da assistência às pessoas com qualquer tipo de necessidade especial. Bom, certeza que você que está ouvindo, nós estamos chegando ao fim do nosso programa Prime Insight de hoje, comigo, Sacha Santos, aqui na FM 91.3. Com esse bate-papo maravilhoso, queria agradecer já de cara o doutor Daniel Agra, pastor Daniel Agra, muito obrigado pelo carinho de ter vindo até aqui, ainda mais nessa hora da manhã. Né, eu costumo dizer que os entrevistados vêm de pijama, né, Paulo, para cá, porque essa hora realmente é uma hora, vamos dizer assim, sofrida, mas gostosa, porque a gente tem um sol maravilhoso aqui atrás. Lembrando só uma coisa, o que as leis garantem do autista? Então, garantem a matrícula na rede pública privada, profissional de acompanhamento, você pai, mãe, saiba que vocês têm direito a isso, e o plano educacional individualizado, que é o PEI, tá? Plano educacional individualizado, ou seja, uma pessoa que acompanhe o seu filho durante toda a jornada de ensino na escola, ok? Bom, o programa Prime Insight encerra por aqui, de segunda a sexta-feira, de 5 às 8 da manhã. Muito obrigado, Daniel Agra, você está com certeza convidadíssimo a voltar quando quiser, as portas estão abertas da Prime aqui para o senhor, e um excelente dia para vocês que estão em casa, um dia maravilhoso no trajeto para o trabalho, acorde, tome 1 litro de café, tô brincando, 1 litro de café não, tome uma xícara, tá bom, né, Paulo? Uma xícara de café tá bom, né, come o seu pãozinho com manteiga e vá curtir o seu dia de trabalho maravilhoso, sorrindo, porque a gente com sorrir, né, eu já dizia Paulo Marx, eu lembrei agora de um querido radialista, amigo meu, um grande amigo que se foi, Paulo Marx, que dizia: sorria, quando você sorri, o seu fígado trabalha muito, né? Tá ok? Beijo no coração de todos vocês. Prime Insight. Obrigado.